Boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar da Federação Regional de Associações de Pais do Algarve. Meu nome é Ilana Lozeiro, faço parte da Assembleia Geral da FRAP Algarve e sou a secretária da direção da APELA, Associação de Pais da Espamol, em Lagoa. A FRAP Algarve foi fundada com o objetivo de apoiar e orientar as associações de pais da região, promovendo boas práticas que assegurem uma educação de qualidade e inclusiva para todos os alunos do Algarve. Com o intuito de fortalecer a atuação das associações de pais, defendemos a importância do conhecimento, da comunicação eficaz e do trabalho em rede, elementos essenciais para garantir que cada aluno e sua família tenham acesso às melhores condições educativas. A formação e capacitação de dirigentes associativos, pais e famílias é uma das principais bandeiras da FRAP Algarve. Por isso, criamos a CECAP FRAP, o Centro de Capacitação Parental da FRAP, uma iniciativa voltada para capacitar líderes associativos e famílias, promovendo assim uma verdadeira parceria com as escolas. E para apresentar o convidado orador desta noite, passo a palavra à colega Cidália, vogal do Conselho Executivo. Boa noite, Cidália. Olá, boa Cidália, noite. Boa noite, Ilana, e boa boa noite a todos noite. os presentes. Antes de apresentar o nosso convidado, gostava de convidar todos a escreverem de onde estão a assistir-nos. O convidado desta noite chama-se Nuno Lourenço e tem 44 anos. Tem experiência pessoal e interpessoal de 17 anos na área das adições. É coach e trainer de inteligência emocional aplicada. Tem um projeto chamado 21.10, onde trabalha com jovens e adultos a reconhecer, compreender e a gerir as emoções, tanto as próprias como a dos outros. Trabalham juntos, onde as emoções são uma fonte de informação valiosa para que, com as ferramentas de coaching, consigam estabelecer relacionamentos saudáveis, tomadas de decisão e alcançar metas tanto pessoais como profissionais. Olá, boa noite, Nuno, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a sala é toda sua. Obrigado, Silvia. Boa noite a todos. Quero começar por agradecer a vossa presença, estarem aqui todos hoje uma quinta à noite. Agradecer ao FRAP Algarve, à Marta e ao Fernando, esta oportunidade. De alguma forma também à Mónica, que nos meteu em contacto. Foi aqui a ponte que nos permitiu nós nos conhecermos. E olhem, vou tentar colocar-vos dúvidas, questões, com isso trazer consciência dos vários períodos que eu fui tendo na minha vida. Não consigo hoje destituir-me de falar só da parte do coaching, ou falar da parte de inteligência emocional, ou do pai que eu sou, ou do filho que eu sou. Hoje em dia, a minha identidade é constituída por todas as experiências que eu fui tendo. Essencialmente pela experiência que tenho tido nestes 17 anos, em que o trabalhar com outras pessoas e de alguma forma eu vou também mudando e ajeitando aquilo que eu vejo que necessito mudar, foi a experiência que me tem trazido a conhecer os seres humanos, a conhecer os sinais, os comportamentos, e traz essa experiência que eu tentei agora nos últimos anos intercalar com o conhecimento. Dizer-vos que eu podia ter escolhido outra área qualquer, eu escolhi esta área porque eu também já lá estive e esse foi o percurso por onde eu comecei e a forma de como é que as coisas foram acontecendo comigo, e como é que eu fui pedindo ajuda e o envolvimento da família e da escola na altura e mais tarde da empresa onde eu trabalhava. Há todo um processo que foi acontecendo até os dias de hoje. Há um processo de várias mudanças que foi possível desde que a adição entrou na minha vida. Eu gostava de trazer um bocadinho de consciência do que é esta doença, depois falar um bocadinho também da parte das emoções, o que é que elas nos podem trazer, que informações podem trazer para ajudar nessa recuperação e o que é que pode trazer de soluções para os pais e para a escola para poderem estarem alerta, atentos, e que possam de alguma forma não deixar que se chegue ao fundo do poço, porque a adição tem vários processos dentro delas e há vários sinais e muitas vezes a negação da família faz com que não seja hipótese ou não se olhe para isso como
um problema e se vai arrastando ao longo dos anos. Eu não vou entrar nas substâncias. A adição é uma doença de emoções, não é nenhum vício. É uma doença, está catalogada pela Organização Mundial de Saúde, ela tem comportamentos, ela tem sinais. Não vou entrar nas substâncias porque a questão não é a substância, a questão não é, é assim o que se faz com ela, o uso que se dá dela. E aqui poderia meter desde o álcool às drogas, às redes sociais, aos telemóveis, às compras, à pornografia, à comida. eh, Cada um há de ter a sua realidade por perto. Eu moro em Lisboa e o que eu vejo mais é a comida e os ecrãs neste momento. São adições que estão pelas nossas casas adentro. A forma com que se come, a forma com que se usa os telemóveis. Fala-se muito, provavelmente, do álcool e das drogas, porque são aquelas que mais rapidamente levam à morte. São aquelas que têm mais consequências visíveis, mas as outras, o que se faz com elas é exatamente o mesmo. Tem uma base emocional, tem uma base em que o adicto não consegue gerir e lidar com as suas emoções, tem dificuldades de se exprimir. Os estudos mais recentes falam até de existir sempre um trauma que vai chegar à adição. E quando há um trauma, há uma dor, e poderia até dizer que se existe uma dor é porque há uma falta de amor, não é? E, portanto, as substâncias poderiam aqui de alguma forma desfocar-nos do que é importante. É importante perceber que neste momento os nossos jovens vão ter acesso a tudo. E, portanto, aquilo é que eu acredito e as crenças que eu tenho derivado aos resultados que vou tendo no meu trabalho é propriamente que é possível dar ferramentas aos jovens para lidar com as suas emoções, trazer conhecimento para eles conseguirem se exprimir e perceberem as emoções nos outros. Eu acredito que a adição entra dentro da vida de uma pessoa, porque ela acaba por ser uma doença de família, porque acaba por trazer danos a todos, porque existe espaço. Existe espaço de relação entre a família e por isso é que esta doença é possível entrar. Eu acredito que os nossos jovens, adolescentes e mesmo adultos, quando existe um vazio, quando existe um espaço, existe espaço para entrar algo exterior, que é aquilo que se acaba por procurar em alguma substância que é alteradora. Essa procura é na base do prazer, é na procura de anestesiar algo que estamos a sentir, que não queremos sentir, não é? E hoje em dia os jovens têm uma grande dificuldade que o que o telemóvel traz é uma falta de conexão, falta de relacionamentos. Eu nasci nos anos 80 e o normal era nós irmos para a rua e na rua, a brincar na rua, nós conhecíamos limites, conhecíamos essa conexão. Dizer também que nessa altura, eu hoje tenho a certeza que se eu conseguir parar e conseguir pedir ajuda, deve-se muito à relação familiar que eu tinha e aos ensinamentos e aos princípios que me trouxeram na escola. Não tenho dúvidas disso. E, portanto, eu sinto que é extremamente importante esta tríade estar em sintonia, estar na mesma linguagem, perceber qual é o objetivo da ajuda, que é a família, a escola e a possível ajuda a algum terapeuta, psicólogo, psiquiatra, que são super úteis com as ferramentas que trazem para nos ajudar. Eu acredito mesmo que essa relação familiar foi o que me trouxe a uma certa altura ter a consciência de pedir essa ajuda e de querer parar, porque as relações fazem isso, essa conexão fazem nós conseguimos mudar os nossos comportamentos. O que hoje vejo é que os comportamentos na adição têm sempre alguma necessidade por trás. Quando nós temos mais que uma necessidade, nós criamos uma adição. Pode haver uma necessidade de segurança, de certeza, de conforto, pode haver uma necessidade de incerteza, de significância ou ego. E, portanto, hoje em dia, os jovens o que têm de mais dificuldade para mim é o acesso rápido a tudo, é o não querer viver o processo, querem os resultados rápidos, e não vivendo o processo, as coisas não são cimentadas, né? Dizer também que, através das emoções, é possível trabalharmos uma série de dificuldades que hoje se vê na nossa sociedade. E essas dificuldades, o que eu acredito hoje como pai, e tenho experimentado isso, eu tenho o João que tem 5 anos,
Conforme eu vou aprendendo, hoje não temos uma dificuldade de aprendizagem porque na internet temos esse conhecimento, ali, através da literatura temos conhecimento, o conhecimento está às nossas mãos. A dificuldade é o que é que eu faço com ela, como é que eu uso, como é que eu utilizo este conhecimento. As grandes dificuldades é eu hoje acreditar como pai que primeiro devo colocar-me em causa em mim, questionar-me a mim, pôr essas ferramentas na minha vida. Acredito piamente que as grandes referências das crianças é o pai e a mãe, que se eles virem fazer, eles vão copiar, e por isso é que hoje temos uma grande dificuldade com os telemóveis, não é? O meu filho só precisou me dizer uma vez que, ó pai, eu quero brincar contigo, e eu disse que estava a brincar, e eu tinha o telemóvel na mão, eu disse, mas tu estás com o telemóvel, não é? E portanto para ele eu não estava. E portanto esta consciência que também é possível aprendermos com os nossos filhos. Através das emoções é possível perceber que quais são as mensagens. As emoções não são conscientes, elas são inconscientes. Elas podem aparecer através a nível do ambiente onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, podem trazer alguma emoção, fisiologicamente. Passam ao consciente quando são ditas sentimentos, em que nós percebemos qual é a emoção que eu estou a sentir, e nós, com isso e com a crença que temos, porque as crenças aparecem derivado aos resultados que nós temos, o que nós conseguimos fazer com as emoções é, primeiro, perceber o que é que eu estou a sentir, perceber em mim, perceber nos outros, trazer essa autoconsciência. As emoções, todas elas nos empurram para a ação, ok? A grande dificuldade hoje dos jovens, e também dos adultos, é não vivermos no presente. Nós vivemos muito ou no passado ou no futuro. Trazendo já aqui exemplos de emoções, quando eu estou a viver o passado no presente, normalmente eu sinto culpa, porque há algo que eu fiz ou algo que eu não fiz e eu sinto culpa. Isso no presente faz-me sentir frustração, faz-me sentir agonia, fico angustiado. E a ansiedade aparece hoje muito na nossa vida em 2024, porque estamos constantemente a viver no futuro. E no presente, o futuro dá-nos medo. O medo na inteligência emocional, o que significa e a ação é preparação para algo que vai acontecer, ok? Quando nós sentimos medo, nós podemos fazer três coisas. Uma das três, que é ou nós agimos e fazemos, ou nós bloqueamos ou congelamos, não é? E se nós não fizermos nada, o que acontece com essa emoção é o que acontece com todas as outras. Se nós não colocarmos a ação sobre a emoção que estamos a sentir, o que vai acontecer é que essa emoção vai ficar mais intensa, vai ficar mais forte e vai passar para outra emoção. Posso-vos dar vários exemplos. Eu sinto medo, eu não faço nada, não entro em ação, não me preparo. O que aparece é a ansiedade, ok? Aparece ansiedade, aparece nervosismo. Aparece nervosismo, aparece pânico. Hoje em dia há muitos com ataques de pânico. Os ataques de pânico é um acumular de ansiedade e uma descarga de adrenalina, não é? Aqui no que acontece com os aditos é que eles têm grandes sentimentos de culpa sobre o que aconteceu, sobre o que fizeram no dia anterior. Culpa porque eles acabam por estar a viver uma vida escondida. Provavelmente vocês têm jovens em que começam a ver alguns sinais e os primeiros é o afastamento. Esta doença existe muito nas famílias, é difícil de percepcionar, também derivado, porque as pessoas isolam-se, as pessoas têm vergonha de dizer o que sentem. Esta doença também porque ela por trás tem sempre algo de baixa autoestima, faz-nos esconder, faz-nos trazer mentira, manipulação. E portanto é possível, eu quando consigo entender o que eu sinto e consigo ter essa autoconsciência e entender também o que os outros sentem, eu a partir daí consigo perceber, ok, o que é que isto quer dizer? O que é que mensagem traz a minha emoção? O que é que eu consigo agora fazer com isso? Utilizá-la. E aqui entra dois grandes problemas hoje em dia nos jovens, que é as tomadas de decisão e a motivação, né? Ahm, Difícil de empatia, de criar empatia. Eu, quando não consigo perceber o que eu sinto, eu não consigo entender o que o outro sente. Portanto, a criação de conexão é muito difícil, não existe. Mas eu não estou a falar da conexão feita por Já me telemóvel. fala. Para mim, não é conexão. Conexão é olhos nos olhos, é ver a fisiologia da outra pessoa, é sentir a emoção da outra pessoa através da sua fisiologia, através do seu tom de voz, não é? Através das suas palavras, através do WhatsApp por mensagem, através do Facebook, através do Instagram, não existe conexão, ok? E portanto é também importante para a empatia, para os jovens que terem empatia, perceberem o que o outro está a sentir.
não é? Se alguém está triste e chega lá alguém alegre e dá-lhe duas palmadinhas e isso passa, ele não vai conseguir criar empatia, ele não vai conseguir entender o que o outro está a sentir. Também nas tomadas de decisão hoje em dia, os jovens que eu tenho tido e tenho trabalhado, e são processos, portanto não são sessões individuais, não é possível trazer consciência numa sessão individual, é um processo, é uma aprendizagem, é um caminho que se faz. Nesse caminho, o que eu trago é várias hipóteses de caminhos, é a pessoa que se compromete a escolhê-lo. Eu acho que isso de passar o compromisso, a responsabilidade, é super importante, seja jovem ou seja adulto, ok? E as grandes dificuldades hoje em dia das pessoas que me aparecem é essa, tomar de decisão. Eu tenho aparecido jovens que, com 16, 17 anos, as tomadas de decisão chegam ao ponto de nem a roupa de manhã para vestirem são eles a escolher, são os pais que escolhem. A comida que tomam um pequeno almoço é os pais que preparam, não são eles que preparam. E, portanto, vamos criando crianças que não estão a crescer, crianças que não estão a habituar-se a errar. Eu penso que neste processo da vida errar é importantíssimo, porque com o erro nós conseguimos aprender com o caminho que fizemos até ao erro. Não é com o erro, nós aprendemos é o caminho para mudar esse caminho. Com o erro nós vamos voltar a repeti-lo. A aprendizagem está no caminho, através do que é que eu faço. Se eu tenho medo de falhar, eu não vou conseguir fazer, não é? E hoje em dia os nossos jovens, os nossos adolescentes têm medo de falhar, têm medo de errar. E nós, como família, temos muita responsabilidade nisso. Queremos os defender, temos receio do ambiente exterior, e, portanto, estão com dificuldades na tomada de decisão. Estão com dificuldades em utilizar as emoções. As emoções hoje que aparecem, depois eles demonstram stress, demonstram pânico, demonstram ansiedade. E a verdade é que eles não conseguem gerir essas emoções, porque eles nem chegam a fazer o primeiro passo de entender o que é que eu estou a sentir. E aqui a inteligência emocional funciona trazer esse conhecimento. Nem começar, eu costumo dar sempre este exemplo e dar esta ferramenta. Comecem por ver o filme do Inside Out, os desenhos animados. É exatamente, nós funcionamos assim como lá está. A partir das cinco emoções básicas, através de criar crenças, através de alimentar a nossa identidade, ok? São os nossos níveis neurológicos. E nós funcionamos assim. É possível nós colocarmos estas ferramentas na nossa vida como adultos, para eles terem exemplo, para terem como referência, para depois nós conseguirmos trabalhar com eles. Eu com o João há pouco tempo aconteceu uma situação de eu lhe perguntar como é que ele. Eu normalmente, desde que entrei nesta área, deixei-lhe perguntar como é que foi o dia. Eu agora pergunto-lhe como é que ele se sentiu, para obrigá-lo a falar das emoções. Como é que te sentiste? Como é que... E ele disse-me, hoje senti-me triste. Mas porquê? E ele não conseguiu me explicar porquê. E sabem como é que eu consegui desbloquear isso? Foi quando eu disse, o pai às vezes também se sente triste. E ele ficou, também te sentes triste? Também me sinto triste. Eu quando estou a fazer algo que eu gosto muito, eu tenho que parar por alguma responsabilidade, porque tenho que ir trabalhar e eu gostava muito de fazer aquilo, filho, o pai também fica triste. Às vezes, quando estou afastado 2 ou 3 dias de ti, da mãe, em casa, eu também fico triste. E ele ficou orgulhoso por ter uma emoção igual ao pai. E para mim isto é que é a inteligência emocional. Porque ela deve ser aplicada. É uma inteligência emocional aplicada porque entra sem ação, num foco, num objetivo. Qual é o meu objetivo quando eu faço as perguntas, não é? Trazer esta informação é ouro, porque qual é a diferença? A diferença vai ser quando houver oferta do álcool, das drogas, do tabaco, da escolha de comida, não há necessidade de fazer isso por uma emoção na base, ok? Nós conseguimos ao longo dos anos ir criar-lhes uma identidade que eles não se põem em dúvida, eles sabem quem são. Nós trabalhamos muito os hábitos em sessão através do ambiente exterior e dos comportamentos. É aí que se trabalha os hábitos. E com os jovens, sabem que eu tenho mais resultados, não é mais rápidos do que com os adultos. Muito mais rápidos. É quase como se eles estivessem ali à espera, de nós lhes levarmos a informação e de checarmos que é esse o caminho, de só terem essa aprovação de nós como pais. Eles só estão ali à espera de. É como se eles já nascessem com essa essência de saberem o que precisam, mas que nós precisamos de lá de checar, de precisar dessa aprovação. E a verdade é que os jovens, quando chegam mais imaturos, mas chegam mais abertos, com mais disponíveis para a aceitação, mais disponíveis para aquilo que nós temos para lhe dar. Depois, é possível, quando nós trazemos essa informação para os jovens,
é possível ensinar as tais estratégias para a tal regulação emocional. Outra coisa da regulação emocional é eles não estão preparados para os conflitos. E na regulação existe a regulação emocional, a própria e a gestão de conflitos com os outros. Como eles estão habituados a lidar com as redes sociais, e ainda agora li uma reportagem muito boa no Diário de Notícias esta semana que falava sobre a área das redes sociais, em que o tema é o ecrã, e fez-me todo o sentido, porque dentro do ecrã eu consigo englobar telemóveis, redes sociais, tablets, computadores, tudo. E portanto é o ecrã, é a geração alfa. E portanto, a verdade é que eles não conseguem ter conflitos através do telemóvel. Não conseguem. O que é que acontece? Quando há na aula um professor que os chama a atenção, ou no trabalho, o primeiro chefe que eles têm, e com 23, 24 terminaram um curso e chegam lá, eles desistem e vêm embora. Porque ao primeiro conflito, eles não tiveram o treino de se habituar. O treino é essencial. Nós temos quatro pilares e, e entramos muito pela parte física. É importante, é. Mas é muito importante esses quatro pilares estarem equilibrados. O pilar físico, o emocional, o mental e o espiritual. E através desses quatro e desse equilíbrio, é importante eles treinarem, é importante eles fazerem. Quando nós os defendemos muito, quando nós os queremos controlar, quando nós nos queremos dar-lhes tudo, o que nós estamos a fazer é que eles não saiam da zona de conforto, que eles não se necessitem, não tenham a tal necessidade que eu falava há pouco, essa necessidade humana de fazer, de treinar, de experimentar. Porque a verdade é que eles têm tudo, eles recebem tudo, eles não precisam de ter esse esforço. E nos conflitos, e quando eu digo conflitos, estou a falar, né, estamos duas pessoas aos gritos, como é óbvio, estou a falar em conflitos em um ter uma opinião e outro ter outra opinião. E nós argumentamos. E isto é um conflito, quando duas pessoas têm duas opiniões diferentes. E isso é possível. É possível nós argumentarmos, chegarmos a um consenso, e para isso é preciso treino. Ok? Os nossos jovens, estando muito habituados às redes sociais, ao tal ecrã, não têm esse treino, chegam à vida adulta sem treinar. Muitas vezes, quando há um namoro que termina, quando há a perca de um pai, quando há algo que aconteceu, uma mudança, se houver presente essas substâncias, vai haver uma procura para anestesiar, para não sentir, porque tem medo. E depois, eu não quero entrar muito na parte da doença, quero só vos trazer os sinais e os comportamentos, porque estaríamos aqui até amanhã. Mas os vários passos, é porque ela é uma doença crónica e a doença vai aumentando, vai aumentando os consumos, vai aumentando os prejuízos, vai aumentando as consequências. É importante também neste processo das adições, os jovens terem sonhos. No meu caso, as relações foi o importante para me retirar da vida que eu tinha, mas o sonho que eu tinha, foi-me alimentando que era possível eu sair lá. Eu tinha o sonho de ser pai. E, portanto, é também necessário as nossas crianças terem sonhos, nós alimentarmos eles terem sonhos, aqueles que queiram ser o que eles querem ser, não é? Que eles possam viver felizes, estar bem. E essa harmonia vem muito da família. A primeira grande prevenção familiar para mim, a atenção. A atenção. Nós neste momento andamos muito ocupados, com muitas exigências, através do trabalho, através da correria, o stress, o trânsito, o receio de chegar atrasados, o medo de falhar. Um, Isto também porque o medo, sabem que o medo, daria aqui uma conversa tem como muito base a necessidade de sermos aceitos. O medo traz muito o receio de não ser suficientemente bom, o medo de falhar, o não ser amado. E isto pode ser alimentado na adolescência, quando nós chegamos à vida adulta, e se nós tivermos esta identidade com uma coluna vertebral bem constituída, a verdade é que nós não necessitamos de procurar isso fora. Não procuramos, não precisamos de ir buscar, seja nas substâncias, seja porque a substância que eu falo pode muitas vezes ser uma codependência. Não sei se já olharam nesta perspectiva, mas não é só a substância que dita alteradora, também uma relação, um namoro, uma relação com o meu melhor amigo em que eu não faço relação com mais ninguém, pode ser uma codependência em que durante aquele período é uma zona de conforto, ok? E depois, além dessa atenção de termos com os jovens, de quando estamos com eles, eles não querem muito tempo. As crianças o que querem é a nossa atenção, aquela meia hora só para eles. Querem sentir-se o número um. Querem se sentir a pessoa mais importante do mundo.
ok? Isto é, do meu trabalho é o que eu sinto que é o mais importante. O mais importante é escutarmos, e no escutar há várias ideias, o escutar para entender o que é que eles necessitam, não é? Eu ao ouvir eu posso estar a pensar noutra coisa ao mesmo tempo. Porque o escutar para entender o que eles necessitam pode ajudar, agora trazendo aqui soluções, trazendo estratégias, pode-me ajudar a qual é a pergunta que eu tenho que colocar. Por exemplo, se eu for um pai que vou tentando, vou fazendo as mesmas perguntas e eu não tenho resultados, o que eu devo fazer é mudar de estratégia. Eu tenho que mudar de perguntas. É porque aquelas perguntas não estão a resultar, não estão a ir contra a intenção que ele tem. Porque é importante a intenção do pai que faz a pergunta ir ao encontro da estratégia que o filho necessita para ter algo para a sua vida, para aquilo que ele necessita. Depois é muito necessário, entre família, haver objetivos. Os objetivos são super importantes. Colocar-lhes essa responsabilidade de eles fazerem, poderem errar, poderem crescer, poderem ter os seus sonhos, objetivos de estudar para fora, do curso que eles pretendem. Claro, colocando sempre ao lado a nossa experiência, que é importante daquilo que nós já fizemos e já erramos, não é? Ahm, mas dar-lhes essa liberdade. Dar-lhes essa liberdade de eles permitir que eles vão experimentando. Depois também é possível o quê? Trazer-lhes recursos. Eu posso ir com ele, começando-lhe a dar informação, conhecimento. Hoje existe enorme, através desta inteligência emocional, enorme informação, super útil, não só para eles, mas para também trazermos para a nossa vida. Porque a comunhão, o bem-estar, tem muito a ver do que é que cada indivíduo faz na sua própria vida. O valor do ser humano, trazer essa parte espiritual também para as relações, trazer esse alimentar de entender que o que é que são as crenças, o que é a identidade, propósito é que vai encontrar de vida, quais são as capacidades que tem. Somos todos diferentes, todos temos capacidades diferentes. É possível também com os jovens nós trabalharmos os hábitos. Se de início é sempre a parte desportiva, é verdade, é importante incluir o desporto, mas eu introduzo muito a parte da leitura, a parte do journaling, a parte da meditação, trago uma série de atividades, não só desportivas, que trabalha a parte mental, trabalha a parte das emoções, a criação de hábitos, mudança de hábitos que ele gostaria, e essas estratégias são estratégias de ação. Trabalho também, e é possível os pais trazerem isso para ele. Qual é o teu foco? Explicar-lhes o que é foco, explicar-lhes o que é disciplina, explicar-lhes o que é a consistência. São coisas diferentes. Hoje em dia, eh, sabem que a desinformação pode ser a própria informação a mais. Eles têm tanta informação que chegam, eles não conseguem partir para a ação, não conseguem fazer essa preparação. Nuno, peço desculpa. Está tudo. É para me calar, já percebi. Não, não era, não. Por acaso estava a pensar aqui, quando é que ele agora dá uns minutinhos para despachar já aqui uma perguntinha. Mas não, Sim. Nuno, está à vontade que Não, já fazemos não, as. não, estava a terminar. Ia dizer, acho que para a introdução, já trouxe aqui uma série de informação. Agradecer-vos também pelas perguntas que foram colocando ao longo dos dias. E pronto, e agora partilhem, perguntem, o que eu conseguir ajudar. Também vai ficar aí disponível o meu e-mail e o Instagram para quem quiser depois questionar ou entrar em contato comigo depois do webinar. E portanto, força, ao partilhar algo específico que vos aconteceu e que a parte da escola, da parte da família foi super importante para ultrapassar alguma dificuldade. E obrigado mais uma vez. Obrigado, Nuno, obrigado. Antes de passar ao Vítor, que muito preza em vê-lo aqui de novo, pronto, um dos nossos futuros colegas, temos duas perguntas no bate-papo e eu vou só lançar aqui um tema que esta semana foi notícia, não é? E é extremamente pertinente. Entretanto, vou pedir à colega para pôr os contactos do Nuno no chat, para podermos então depois, quem assim entender, ter o e-mail e poder contactar, obviamente, o Nuno nos próximos dias. Numa notícia saiu que o consumo de álcool por jovens de 18 anos está a descer.
Excelente notícia. Contudo, os efeitos são cada vez mais nocivos e de risco aqueles que continuam a consumir. 4 em cada 10 jovens admitem também passar mais de 5 horas por dia ao computador ou ao telemóvel. Há pouco falávamos eu sei, é tema quase desde, passa a expressão, há uma resma de meses a utilização dos telemóveis. Temos connosco, por exemplo, a primeira diretora, praticamente, e ela, se é mentira, corrija-me, que assumiu no Algarve a restrição do uso dos telemóveis nas escolas. A verdade é que os nossos jovens estão cada vez mais adictos às redes sociais, aos jogos online, e muitas das vezes os jogos online são durante a madrugada. Nós, como pais, o que é que podemos fazer, não é? Vítor, já lhe passo a palavra. Os jogos online têm uma particularidade muito diferente de todas as outras substâncias. É algo que não é palpável. E o grande problema hoje dos jogos online, e quem nasceu nos anos 80 e 90, os jogos tinham níveis, tinham um fim, né? Havia algo para atingir. E a realidade hoje é que está-se a abrir aqui uma adição nova em que os jogos online não têm um fim, não acaba, não há níveis, é sempre mais e mais e mais. E a verdade é que o conhecimento que eu tenho estão a chegar pessoas pessoas não, são jovens, com 20, 21, 22 anos aos centros de tratamento, com adição aos jogos, ao jogo online. Antigamente aparecia pessoas com problemas de casino, domingo, mas envolvidas também com álcool e com vida mais adulta. E esses jovens e de crianças, estão a chegar com os mesmos problemas cognitivos do que um alcoolismo de 20, 30, 40 anos, problema de drogas, exatamente o mesmo, só que com 20 anos, com dívidas de milhares de euros, com as mesmas dívidas que alguém demoraria a consumir durante 20, 30 anos. Isto é uma realidade. É tal a atenção que eu falava. É tal a atenção. A adição é quando eu deixo de fazer o mais básico, e nos jogos online começa a haver reportagens sobre isso. Jovens que deixam de ir à casa de banho e fazem as necessidades junto ao computador a jogar. Há jovens a comer junto ao computador para não saírem de lá durante horas. Há realidades de jovens a ficarem acordados até às 4, 5, 6 da manhã e a faltar à escola de manhã. Ahm, Isto são as informações que eu vou tendo, é o conhecimento que eu vou tendo. E lá está, é a atenção da família, é a atenção, é o estar presente e entender que isto está a começar a acontecer e tem que ser atacado desde o início. A informação sobre as emoções, perguntar o que é que tu sentes, o que é que tu sentes sobre lá, porque muitas vezes é uma fuga sobre algo que não querem sentir, sobre um prazer, nem que seja porque eles naquilo são muito bons. Tem havido esta identificação comum, conforme eu vou lendo as entrevistas, partilho as pessoas que têm problemas com o jogo online, sentem-se que são muito bons a fazer aquilo e que mais nada funciona. Que eles não são bons na escola, que eles não são bons nos namoros, mas que a jogar eles são muito bons. Depois a publicidade é o perigo dos ecrãs. Eh, Todos começam por jogar sem ser a dinheiro. E depois aparece aqueles convites maravilhosos, os pop-ups, para começarem a jogar. Mas essencialmente o que eu entendo é que as características da pessoa, por exemplo, a adição tem uma característica muito hereditária. Se houver alguém na família, pai, mãe, avós, tios, que já é reconhecido um alcoolismo, um problema de toxicodependência, de jogo e afins, é necessário ter uma atenção redobrada sobre as nossas crianças, porque esta doença é uma doença também hereditária. Ok? Depois há, claro, quem não é hereditário, mas tanto insiste no prazer e viver uma vida paralela de fuga e viver só naquilo, é como o álcool. Nós vamos bebendo, 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 e quando é que, para mim, é a definição da adição, é quando se perde o controle. Que é quando nós lemos nas entrevistas, quando nas partilhas, nas pessoas na minha sessão, quer dizer, eu não fazia isto todos os dias, mas quando faço, eu não consigo controlar. E depois tem a ver com o dinheiro que se tem ou que não se tem a ver com a disponibilidade do horário ou não se tem. E, portanto, há sinais antes de se perder o controle.
E aqui, em primeiro lugar, tem que ser a família. Tem que ser, não, deve ser, porque são os que estão mais perto e são os que podem ajudar a conseguir entender, a fazer as perguntas, as tais estratégias de entender o que é que se está a passar e, claro, e por limites, por regras. Obrigado, Nuno. De forma concisa, boa noite, Vítor. Bem-vindo. Vou passar então a palavra de forma concisa para depois poder fazer a pergunta ao Nuno. Boa noite a todos. Obrigado desde já à FRAP e ao Dr. Nuno Lourenço, à FRAP pela organização e ao Dr. pelo tempo que está a disponibilizar para nos dar estas luzes. Eu tinha aqui uma questão e agora surgiu outra, a ver se eu não me esqueço. A questão que eu tinha apontado era, o Dr. Nuno há pouco disse-nos que ver o passado no presente significaria que se estava a viver com uma culpa de algo que se tivesse feito no passado, que seria transportar para o presente, se eu percebi bem. Corrija-me se estiver errado. Eu coloco a questão: não poderá ser exatamente o contrário? Ou seja, a pessoa estar a trazer sensações ou emoções boas que sentiu ou que vivenciou no passado para o presente, uma vez que se calhar o seu presente atual é pior do que aquele que foi o passado? Não sei se me estou a fazer entender. Olha, vida, primeiro podes-me tratar por tu, não sou Ok. doutor, ok? E dizer-te o quê? Olha, dizer-te que o exemplo que eu estava a dar era o quanto as emoções não são controláveis. As emoções não são boas ou más. Existem valências positivas ou negativas. Eu posso gostar mais de umas ou mais de outras, ok? E quis trazer esse exemplo como a dificuldade que existe hoje em dia de nós vivemos o presente, de aproveitar o presente, de usufruirmos do presente. E o que acontece, e estava a falar da adição, quando há algo em que eu fiz ontem, antes de ontem, na semana anterior, bati com o carro, gastei o dinheiro que não devia, fiquei a noite toda acordado e no outro dia não fui às aulas, não é? Tive faltas. O que é que isso traz? Traz culpa, mas eu estou a olhar para o dia que foi ontem. Eu estou a viver ontem. E como me traz culpa, ao longo do dia, o que eu vou sentindo depois da emoção da culpa, eu vou trazer angústia, vou trazer frustração. É a mesma forma de que se eu não entender o que eu posso fazer com o medo e o que ele me quer me transmitir, se eu não regular essa emoção, ela a seguir vai me trazer outras emoções. Porque esse medo está sempre refletido no futuro. A ansiedade é algo muito presente hoje em dia, porque nós estamos todos a sofrer por antecipação. Ainda não aconteceu e já estamos a sofrer, não é? E isso traz ansiedade. E a ansiedade vem do medo, ok? E portanto foi nesses dois exemplos, que é, se há algo no adito que ele fez ontem ou fez a semana passada e que ele se sente culpado, porque o fez, porque sabia que não devia ter feito, porque eu perdi o controle outra vez, porque eu tive a consciência que terminei um namoro que era, sei lá, a mulher da minha vida e eu preferi o álcool. Eu preferi continuar a jogar, não é? E isto acontece na adolescência, não estou a falar só de vida adulta. Eu no presente, eu vou sentir uma frustração, ok? Portanto, há uma grande diferença entre pensamento crítico ou julgamento crítico. O pensamento é eu posso fazer uma pausa, eu posso usar a minha massa crítica para perceber onde estou, não reagir, mas agir. Posso aqui até falar nos sequestros emocionais. Muitas vezes temos sequestros emocionais porque nós deixamos-nos levar por uma emoção. E nós o que podemos fazer é trazer a parte racional e fazer uma pausa para agir em vez de reagir, ok? E isso é muito o que eu posso fazer, é viver o presente. Quanto mais eu estiver bem comigo próprio, mais calmo, mais sereno, eu posso trazer estas emoções para a minha vida. Eu não estou a dizer com isto sermos irresponsáveis, ok? Mas era um exemplo de como é que funciona na adição mais especificamente, está bem, Vitor? Ok. Obrigado. Não. Muito bem, nós recebemos, como há pouco foi dito pelo Nuno, nós recebemos inúmeras questões que ficaram. Vou só fazer aqui uma questão que está no chat e depois passo a palavra também ao Fernando, que tem as questões que foram deixadas a quando se inscreveram. A Terezinha diz no chat: eu tenho falado com muitos jovens e percebo que o problema começa em casa, através das perguntas que temos, mas não sei como posso ajudar. Como podemos ajudar estes jovens, não? A questão é se existe já problemas em casa e foi detectada alguma situação com o jovem dessa família, é isso? Exatamente.
Olha, eu acho que, eu não acho, eu sinto mesmo, é mesmo a minha certeza de que a envolvência da família, na ajuda a essa pessoa a não vergonha, porque a vergonha é outra emoção que também aparece, a não vergonha do pedido de ajuda é algo super necessário. Uh, Se eu quiser não olhar para o problema que tenho em casa, derivado ao julgamento dos outros, derivado, é uma vergonha, ok? Esse problema só está a aumentar. Vai haver uma adição que vai ficar incontrolável e vai chegar um momento que não é possível viver em paz dentro daquela casa. Portanto, o que é possível é essa família pedir ajuda. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, nas minhas sessões, eu tenho uns jovens de 15 anos, 20, 16, eu envolvo os pais. Eu envolvo os pais. A minha primeira sessão de avaliação é juntamente com os pais, percebemos todos juntos qual é o foco, qual é o objetivo que queremos atingir com aquele pedido de ajuda, ok? Eu de X em X tempo eu faço inventários com os pais. Portanto, é importantíssimo que a criança, o jovem, entenda a linguagem, entenda que aquela é a linguagem que os pais acreditam e que eles também a têm na vida, e eu comecei por aí, que não acredito hoje em dia os pais estarem a exigir algo aos filhos e se não o forem, ou não o terem na vida deles, não é? E portanto, o primeiro grande ajuda, a primeira grande solução, a primeira grande ação que podem fazer é peçam ajuda. Quando pedirem ajuda, vão perceber que existem mais uma série de famílias a passarem pelas mesmas coisas. Essa identificação de partilha com outras pessoas que estão a passar exatamente pelo mesmo vai-lhes trazer conforto, vai-lhes trazer amor, vai-lhes trazer compreensão, compaixão, porque essas emoções são as emoções que vão ajudar na recuperação. Entenda-se. Quando nós temos um jovem, um adulto, com problemas de adições, eh, algo do mais importante que devemos pensar é: está um ser humano por trás. Está ali um ser humano. E se ele está a procurar de algo por fora, ele não é nenhum malandro. Ele não está a fazer porque quer. Ele está a fazer porque tem uma necessidade. E por isso eu digo que não é um vício. Porque o vício vai conectar a coisas negativas. E esta doença faz fazer coisas que só a própria pessoa é que sente. Mesmo que ele queira explicar à família, eles não vão entender. Ok? Ele vai entender quem passou pelos mesmos processos. Vai entender quem estudou para que conhece a doença. A família vai muito provavelmente apoiar, vai estar ao lado, vai pedir também ajuda para eles próprios. Pedir ajuda para ter recursos, porque se aparece uma doença nova, muito naturalmente essa família não tem recursos para o que é uma novidade. É necessário buscar recursos. E, portanto, o pedido de ajuda. Nuno, eu tocaste num ponto fundamental e muito importante. E eu até, antes de passar aqui à próxima pergunta, vou partilhar algo. E para quem é médico e enfermeiro que está presente aqui também deve perceber isso. Estávamos a falar, muitas das vezes os cuidadores informais, a família não tem recursos. Vê-se abraços com situações, e falamos de jovens, como podemos falar de adultos jovens que não têm a noção. De repente, uma família, obviamente, estruturada, vê-se abraços com uma doença que é o síndrome de Wernicke-Korsakoff, ou seja, em que a memória curta ela apaga, deixa de existir. Quando lidamos com este tipo de doença, obviamente, e vemos envolvidas crianças, não é fácil, quando não se tem apoios, dar ajuda a crianças jovens com 10 anos. Perante uma situação destas, que, o que é que tu dirias, não é? Enquanto coach e trainer, de ferramentas para que aqueles jovens que lidam com uma pessoa que de repente perdeu a memória curta, poder, poder estar e poder trabalhar com. E estás a falar num exemplo, por exemplo, de alguém que anda na escola, é isso? Não, estou a falar de um pai que, Sim. que- que perdeu a memória curta, que é uma doença, que perde a memória curta fruto de abusos, obviamente, de adições, e que obviamente depois tu lidas, porque tens em casa crianças que não compreendem o que é isso, não é?
como lidar, como explicar, como ajudar. E estamos a falar da criança, claro. Ehm, por mais que a gente viva em família, pedir de ajuda muitas vezes tem que ser o próprio indivíduo. O que eu quero dizer com isto? Muitas vezes muitas vezes os nossos filhos estão-nos a espelhar algo que nós estamos a passar. Isto acontece-nos a todos. Eles só estão a ser o espelho daquilo que nós somos. Muitas vezes, alguma raiva no trânsito, e o filho, passado 3 ou 4 dias, está em raiva, algo que é injusto, os valores. ehm, o que eu sugiro é que é importante, e eu falava na tal atenção, na tal intenção. A intenção é o mais importante para eu entender onde é que eu preciso pedir ajuda. E muitas vezes não são os filhos que estão a precisar de ajuda. Podem vir a ser a seguir, mas muitas vezes começa pelos pais, de terem essa consciência, não viverem na negação. Há algo que é milagroso que se chama aceitação, porque isso abre uma mente e abre o pedido de ajuda e abre uma clareza na minha vida completamente mágica. A aceitação tem dois passos e é isso que é importante entender. Quando eu estou em negação, eu não consigo agir, eu não consigo fazer nada. Seja eu a doença que eu tiver. Até pode ser oncológica, se eu não quiser ir aos tratamentos e tiver em negação e quiser ficar com aquilo. E muitas vezes há esse processo, nesse período de 3, 4, 5 dias, uma semana, duas, e depois é que vamos, não é? Porque estamos em negação. Quando estamos em negação, não conseguimos agir. E muitas vezes os adultos fazem o mesmo, nem uma criança. Eu não quero, amuamos, né? Armamos a birra. Ahm, e portanto, a aceitação é milagrosa no sentido é que a aceitação faz-nos agir. Se repararem, até a palavra ação está na palavra aceitação, não é? Porque a aceitação faz eu perceber que há algo que eu tenho que fazer, há algo que eu tenho que procurar ajuda, que eu tenho que ir ao encontro de soluções, e o segundo passo é eu tenho que entrar em ação. E este é o grande segredo em qualquer, seja procura de ajuda médica, seja na ajuda de um terapeuta, seja na ajuda de um grupo de autoajuda, seja do que for, se vocês o forem ver, é sempre o primeiro passo para algo, para uma mudança. É a parte da aceitação. E portanto, se nós tivermos um caso desses, passa sempre primeiro para a própria pessoa ser ajudada. Porque ele não vai conseguir comunicar com os filhos, não vai conseguir passar a mensagem, ter a linguagem correta. Como é que ele vai explicar se é algo que ele próprio vive em negação sobre a sua vida? Por isso é que nós muitas vezes, eu não sei se tem estes exemplos, mas isto já me aconteceu em consulta, que é adultos aparecerem com situações em que estão com problemas com os filhos e os filhos só lhes estão a demonstrar padrões que eles tiveram na infância deles, vividos com os pais deles e que se tornaram traumas. Porque nós estamos interligados ao nosso passado e ao nosso futuro. Nós vivemos no presente, e isso que é o mais importante, mas muitas vezes nós estamos a refletir aquilo que foi o nosso passado. E, portanto, esses traumas existem, é uma realidade. Padrões repetitivos. Às vezes não vamos pôr os nossos filhos às mesmas escolas onde nós andamos, por segurança é aquela que nós já conhecemos. Vamos procurar os mesmos sítios, vamos comer aos mesmos restaurantes. Isto são padrões que nós criamos. Nós somos seres repetitivos. Nós, nós criamos hábitos e depois passa a ser inconsciente, né? Nós lavamos os dentes, tomamos banho, nós fazemos inconscientemente. E, portanto, essa procura de ajuda é o primeiro passo, é a aceitação. Seja qual for a doença. Ok. Temos várias perguntas de chat, mas também temos o Fernando com algumas perguntas que foram deixadas, de forma assim sucinta. Ruth Oliveira pergunta como ajudar uma pessoa a libertar as emoções guardadas. Eu acho que tocámos aqui ao de leve nesta pergunta, não é? Não sei se há algo mais que queiras acrescentar. É um processo. É um processo. E as sessões funcionam muito bem porque nesse processo existem várias ferramentas que é possível aplicar para ir à procura, seja através da linha do tempo, seja através das crenças, aquilo em que a pessoa acredita, seja através, muitas vezes até acontece, todos nós temos valores, ok? Todos nós temos princípios, todos nós temos isso na nossa essência e por vezes não o estamos a viver, por causa do nosso casamento, da relação com os filhos, e muitas vezes não somos felizes, derivado a que os nossos valores não estão na nossa vida e não refletem aquilo em que nós temos no nosso modelo do mundo, ok? E a infelicidade muitas vezes pode vir por aí.
Pode vir, de eu não estar a viver algo. E as emoções que estão lá guardadas, ehm, tantas vezes têm a ver com uma relação, um padrão com o pai ou com a mãe que ficou um trauma, e portanto, ehm, é preciso vasculhar, é preciso ir lá abaixo. Mas muitas vezes é o quê? É através dessas ferramentas que nós vamos conseguindo mexer no presente e trazer o quê? Consciência. Consciência. Porque em sessão, isto acontece mesmo com os professores. Os professores trazem conhecimento novo aos alunos, não é? É essencial. Nós só conseguimos ter consciência na nossa vida se nós trouxermos conhecimento novo, se trouxermos informação, não é? A consciência é ciência, portanto é informação nova. E portanto, o que eu faço muita intenção é trazer exercícios, é pôr as pessoas a pensarem, é pôr os jovens a questionarem-se, colocar-lhes perguntas. Olha, vou-te só dar um exemplo. Sabem qual é a primeira pergunta que eles. Quando eu faço uma pergunta, a primeira reação que eles dizem é: pá, essa pergunta é muito difícil. Porque são perguntas que eles não estão habituados. É a primeira reação que eles têm. São perguntas difíceis, não é? Eu de perguntar-lhes o que é que te motiva? O que é que te faz feliz? Estas perguntas tão simples, para eles são difíceis. E Eu antes de vou, eu passarmos vou, às perguntas difíceis, ainda tenho outra. Porque essas deixo para o Fernandes. Aqui nós dividimos assim a coisa. Fernando, a Aline Capanema diz-nos boa noite, Nuno, pensando também na prevenção da adição nos menores, o consumo de açúcar absurdo, comprado mesmo ao lado das escolas. O Nuno acha que também pode ser um gatilho para o futuro? para o futuro, não. É para agora. É para agora. É já. Eu gostava de vos trazer aqui mais uma situação, que é, eu só venho-vos pôr a pensar, Já em percebemos, todas, já a- percebemos. em todas as substâncias, seja a comida, seja as compras, seja a pornografia, seja o álcool, todas estas substâncias que podem ser aditivas, que é a procura de prazer, se virem um jovem, ou uma criança, ou mesmo vocês adultos que estejam a fazer, questionem sempre, estão a utilizar ou estão a usar? E isto pode-se pôr para as redes sociais. Por exemplo, a comida. Eu estou a utilizar a comida para viver ou estou a usar a comida para me saciar emocionalmente? Eu, eu tenho essa experiência. Eu cheguei ao fim da minha adição com 150 quilos, porque eu comia emoções. E volto-vos a dizer, a minha questão não era a parte de conexão de relação escola-casa e família-casa. A minha questão era emocional, era comigo, era a minha insegurança, os meus medos, a minha baixa autoestima. E eu, enquanto não conheci álcool e outras coisas, eu era a comida. E eu tinha 10, 11, 12 anos. Ok? E o final da história são 150 quilos. Portanto, o açúcar, porque podemos realmente ficar aditos a certos alimentos, isto é percebermos, e lá está a trazer essa consciência de como é, o que é, como. Como eu como uma fatia de bolo, não, como quatro ou cinco. Então, se calhar é adição. É porque eu não posso tocar naquele bolo, porque aquele bolo eu não consigo controlar. Sempre que há algo que eu faço, eu não consigo controlar e fica inconscientemente um comportamento meu, eu tenho que me questionar. É porque eu estou a usar a comida, e nós sabemos o quanto é dito o açúcar, não é? Eu estou a usar para tapar alguma emoção, para me anestesiar, para me dar prazer. Ah, Nós temos tantas hipóteses de trazer recompensas para a nossa vida e para celebrarmos que se calhar se eu vos for perguntar a vocês todos, ok, vocês subiram a chefes, vocês foram pais, a primeira lembrança que todos temos para ir celebrar é ir comer ou beber. É uma realidade, não é? Há tanta coisa que podemos fazer e é como se fosse um conforto. E a comida vem muito aí, é um conforto. Portanto, o problema é agora. Para mim, volto a dizer, álcool e drogas fala-se muito, porque mata rápido. Mas as grandes substâncias que nós temos em nossa casa, porque o álcool nós vamos, né, vamos comprar e vamos beber, as drogas nós temos que ir comprar a algum lado, não há dentro de casa. Nós temos em casa a adição da comida, temos a comida e temos o grande problema dos ecrãs neste momento. São duas drogas que nós temos em casa
que é uma realidade. E quanto mais nós olhamos para isto, que é uma realidade, mais conscientes nós vamos estar, mais propícios vamos estar atentos a perceber quais são os comportamentos dos nossos filhos. Sem dúvida. E voltámos outra vez, sem querer, à conversa e a trazer aqui a questão dos telemóveis. O Fernando daqui a pouco vai se chatear comigo, porque tem para ali umas perguntas preparadas, não é? Que escolhemos aqui do questionário, e a chamar aqui à conversa a nossa diretora Sónia Figueiredo, que julgo que esteja connosco, pelo menos há pouco estava. Sónia? Estou aqui, estou aqui, estou Tá. aqui. Muito boa noite, Sónia. Bem-vinda, Olá, obviamente. boa noite. É Boa sempre um noite, gosto boa noite a receber-te todos. nesta sala, diferente, mas igual, obviamente, com muitos pais. Sónia, há pouco dizia, foste uma das, se não a primeira diretora do Algarve a dizer vamos restringir um pouco o uso dos telemóveis nos recreios das nossas crianças. Confesso que, prontos, deixaste-nos com os cabelos em pé, mas pronto, a situação hoje em dia acalmou. Enquanto diretora, enquanto mãe, viste muito de perto o que era, não é, as adições nisto que diz respeito aos telemóveis. E aqui em conjunto com o Nuno, obviamente, que é para lhe deixar ele respirar um bocadinho, passado um ano, qual é o sentir, enquanto professora e enquanto diretora, quando passas pelas escolas, e digo escolas de segundo, terceiro ciclo e secundário, obviamente, qual é o sentir, não é? Um, Daquilo que vês e daquilo que podes partilhar connosco, porque temos alguns diretores de agrupamento aqui na nossa plateia, bem como dirigentes associativos e pais. Ok. Antes de mais, obrigada, Marta. Agradecer à FTAP, em todas as pessoas que estão aí presentes, por esta iniciativa e pela iniciativa de se terem juntado, estas associações de pais que se juntaram para fazer a Federação Regional do Algarve. O nosso muito obrigada. Nuno, nós conhecemos há pouco tempo, mas já tinha dito, sou fã, por isso, muito obrigada por ter estado aqui, partilhado connosco. Em relação ao tema dos telemóveis, pronto, a verdade é que eu e a minha equipa, nós tomámos posse há um ano e meio. O ano passado, no ano letivo de 23-24, logo em setembro, tínhamos tomado posse há 3 meses, e avançamos nessa medida pedagógica do AEJBB, uma escola sem telemóveis. O nosso lema é AEJBB, uma escola feliz, depois foi AEJBB, uma escola feliz sem telemóveis. Não foi por proibição, foi por auscultação de todas as partes. Eu comecei o ano 23-24 a fazer plenários com todos os alunos por ano, desde o 5º ano ao 12º, ouvi alunos, ouvi os pais, as famílias, os professores, obviamente, e depois definimos as regras de uso do telemóvel por ciclo de ensino. E isso porquê? Porque era muito preocupante quando entrávamos principalmente na nossa escola básica de segundo e terceiro ciclo, e nos focos onde o sinal da internet era maior, os miúdos nem olhavam para nós quando nós passávamos. Eu quando passo, pronto, eu digo sempre boa tarde, bom dia, toda a gente. E eles, naquela posição, eles já nem levantavam a cabeça. E isto preocupa-nos imenso, acreditem que nos mais pequenos, depois ali há aquela coisa de menos vão do 4º ano para o 5º ano, começam a andar mais sozinhos, começam a ter mais autonomia, independência, vai no telemóvel e vimos que havia ali uma adição muito significativa e tentámos fazer algo por. Então, dessas restrições que saíram dos alunos, o que foi giro é que as medidas que nós implementámos saíram dos alunos. Os alunos propuseram não ter telemóvel na sala de aula, é como também está no Estatuto do Aluno, não é? Na sala de aula não há telemóveis, a não ser que seja com autorização do professor para fins pedagógicos.
Depois, os alunos decidiram, então vamos tentar não ter telemóvel na parte da manhã, que é a hora de almoço. E depois, na parte da tarde, moderamos e já temos e podemos ter. Eles também, aqui na escola, eles por norma têm duas tardes livres, às vezes até mais, e por isso também à tarde há menos alunos na escola e depois as próprias famílias estão lá e eles têm as atividades fora da escola, temos de saber onde é que andam. Investimos muito em material desportivo, investimos em jogos, fizemos a inauguração logo no início do ano letivo também. Fizemos a inauguração de um espacinho na básica que se chama Universo dos Jogos, onde os meninos, os alunos podem requisitar Monopólio, diversos jogos desse estilo, tabuleiro. Investimos como já disse, em material desportivo e investimos em intervalos ativos, alguns dinamizados por professores, nomeadamente o nosso curso de Educação Física, outros mesmo propostos por eles. Para terem uma ideia, o ano passado, uma das nossas alunas, do 8º ano, propôs um desfile de moda de material reciclado. E ela organizou, dinamizou e depois houve o desfile e houve a apresentação. Pronto, isto para terem uma ideia. Na secundária, os alunos são maiores, obviamente, foi falar também com eles, as exposições eram mais leves, mas vimos diferente. Também lá na secundária fizemos lá xadrez, damas, uno, cartas, pronto. Temos mesa de ping-pong, temos matraquilhos e vimos esta diminuição no telemóvel. Não vou dizer que está perfeito, não está. Obviamente não é. Está melhor. Há sempre quem gosta de varicar, há sempre quem pensa, mas acho que estamos no bom caminho. Este ano, quando no início do ano eu também já voltei a estar com os alunos e disse, olha bem, então estávamos a ganhar porque este ano vieram as recomendações da tutela com essas disposições e pronto, e estamos muito satisfeitos por estarmos a fazer esse caminho e por estarmos unidos e a Associação de Pais e a autarquia tudo apoiou e acho que começa e vê-se efeitos nos nossos alunos. Obrigada, senhora diretora. Foi um gosto ouvir. E agora, Nuno, aqui é um bom exemplo de quando o processo como diz o nosso título, o processo das emoções nas adições, quando há aqui também o envolvimento da escola e da família. Porque só em conjunto, em trabalho em rede, é que isto funciona. Por isso, agora, sem mais demoras, porque já estamos quase a chegar à reta final, e eu tenho uma surpresa para o Nuno, ele não sabia, não estava no protocolo, mas é assim, eu sou dessas coisas. Ia chamar então à conversa o vice-presidente da Federação, o Fernando Machado, porque temos algumas perguntas que foram vistas e não conseguimos responder a todas naquilo que foi a apresentação do Nuno, e então o Fernando irá fazer essas perguntas. Boa noite, Fernando. Olá, boa noite a todos os presentes. Curiosamente, a primeira pergunta não se põe a questão dos telemóveis, que tem a ver com o pré-escolar, pelo menos os telemóveis na escola. Em casa não sabemos, não é? Portanto, o que é que tens a dizer sobre isto? Portanto, como controlar, no fundo, as emoções nesta idade pré-escolar? Olha, eu, na idade do pré-escolar, eu acredito que tem muito a ver com o exemplo que os pais dão. Tem muito a ver com o exemplo. O pré-escolar, eles copiam tudo, eles imitam tudo. É verdade, também imitam os colegas da escola, né? Estão lá muitas horas. Mas aqui o envolvimento, dos professores, dos educadores é essencial, porque passam muitas horas na escola, não é? Os professores, apesar de não haver a conexão de referência pai-mãe, naquele momento estão a ser as referências deles. É quem eles têm regras, têm limites, não é? E são os primeiros aí a poder sinalizar alguma criança que precisa de ajuda. Eu sei também, por experiência de pai,
que às vezes é difícil que há pais que não aceitam que há um filho que precisa de ajuda. Eu entendo isso. É difícil de aceitar. Tenho essa experiência perto na sala do João. Mas é um caminho e os professores são importantíssimos porque são muitas horas que no pré-escolar passam na escola. É importante a comunicação entre os pais, ahm, porque, observa, ahm, às vezes já me apareceu perguntas, ele irrita-se, fica em raiva e, e passa-se, não é? E existe duas ou três hipóteses. Existe a hipótese de hoje em dia o que ele vê em casa, ele está a copiar, está a refletir violência. Ele ver violência e ele estar a fazer isso. E isto já no pré-escolar, ok? Ahm, o que ele vê no telemóvel, na internet, ver desenhos animados violentos e portanto está a refletir também aquilo que ele vê. Ou existem situações, e eu tive uma pessoa que eu acompanhei em que ninguém percebia porque é que ele estava com tanta raiva e estava sempre em raiva e as respostas dele eram em raiva, e ele tinha perdido a mãe. E, e a perca de alguém que é uma referência em que as pessoas não conseguem explicar isso, não conseguem trazer as emoções cá para fora, não conseguem viver essa tristeza, essa perda, muitas vezes é respondida em raiva. Um, mas para dizer, pronto, sendo sucinto, que a Marta, se não manda-me calar, é isso. O trabalho dos professores, os que estão tantas horas presentes ainda por cima no pré-escolar, é muito importante o contacto com os pais e os pais com os professores. Para mim. Ok, Nuno. Esta outra questão leva-me a um provérbio, não é? Antigo, que diz: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E, portanto, aqui a pergunta diz basicamente qual é a influência dos pais no consumo das substâncias. Sim, dos pares e não só. O ambiente exterior é uma das fases dos nossos níveis neurológicos, que é super essencial. O- as duas bases dos níveis neurológicos é o ambiente exterior e os comportamentos, ok? E é aí nesses dois que nós trabalhamos os hábitos. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Se nós trabalhamos os hábitos, se nós andamos com alguém, é normal que aquela pessoa nos influencie. E, portanto, com quem nós andamos influencia-nos. Não é só o namorado, ou a namorada, pode acontecer, mas também até os próprios amigos, ok? Portanto, porque essa influência pode ser ou positiva ou negativa. E isto é que é um grupo de influência. É a pessoa que tenho por perto. E, portanto, é a escolha, é a tomada de decisão, que eles têm dificuldade, que muitas vezes vão atrás da manada, não é? Sem pensar. E a pessoa que tem perto, seja o namorado ou a namorada, influencia-os. Isso é uma realidade. Influencia-nos a todos, não é? Ahm, Portanto, o grupo de influência, a influência é real. Isso é real. É um ambiente exterior que nos influencia, neurologicamente. Eu vou juntar três perguntas numa, tá bom? E, portanto, aqui vamos condensar, vamos de encontro ao que a Marta pretende. E eu vou dizer o seguinte: qual é o modo, as estratégias e a abordagem, no fundo, perante a confirmação da adição de um aluno, de um jovem, a gerir as emoções, não é? Quando ele, no fundo, entra neste caminho. Portanto, modo, estratégias e abordagem. Quando é detectado ou sinalizado um jovem com adições, sim. Ahm, Olha, eu acredito muito que a solução está na conexão, está na relação. É aí que vêm os resultados. E, portanto, se essa pessoa que está sinalizada consegue sentir que eh, a linguagem, o discurso, a ajuda entre os professores, entre os pais, entre um possível terapeuta, um psicólogo de escola, não é? Um enfermeiro, eh, que é tudo, eu poderia dizer que é algo superior, que é mais forte do que aquela pessoa que está sozinha com aquela ideia. Portanto, isto para mim é logo o primeiro toque, que é a parte de envolvimento entre todas as partes antes de falar com essa pessoa. É muito importante que a comunicação seja feita para a linguagem que se é falada com o jovem não seja uma na escola, outra em casa ou outra com o terapeuta. Eu acredito mesmo nesta tríade, eu tenho resultados positivos com esta tríade. Isto funciona, Fernando. Funciona mesmo. Mas quando há o quê? Uma intenção em conjunto e porque a intenção tem que ser igual às estratégias.
Se cada um dos três tem uma intenção, ou cada um dos três tem uma estratégia, só vai trazer complicação à cabeça da pessoa que precisa de ajuda. O que a pessoa precisa é de pessoas que à volta estejam em sintonia para ajudá-la, que lhe traga compaixão, que traga entendimento, que digam-lhe, eu entendo, mas no entanto, as regras aqui em casa são estas, os limites são estes. Portanto, estas são as estratégias. Mas a primeira grande estratégia para mim é a de comunicação, ok? Depois é da ação. E depois é o que é que eu questiono. Porque às vezes até as perguntas, se esta tríade funcionar e as perguntas que coloca a esse jovem, vai trazer uma própria autorreflexão. Ele até pode não demonstrar no momento. Vai ficar a pensar sobre isso. Que é, em sessão dizerem-me, epá, isto agora dito por outra pessoa e não por meu pai, já são dois a dizer. Portanto, se já são dois, se calhar sou eu que estou errado. Isto é uma criança de 15 anos. Se já são dois a dizer, mas agora com o teu tom de voz e não com aquele que eu ouço há 15 anos, então eu vou tentar fazer agora, até à aproximação, aquilo que me estás a dizer. Entendes a diferença? É a sintonia de todos aqueles que estão na vida. E agora vou buscar outra vez a pergunta anterior, que é o grupo de influência. As pessoas que o influenciam, o colocarem-se a questionar. Isto é importantíssimo. Obrigado, Nuno. Eu continuo aqui na adição de perguntas, agora são duas. Ahm, Elas estão interligadas. Portanto, uma diz como ultrapassar as contrariedades de negar a adição e como lidar com a frustração da criança perante a adição. Sim, respondi um bocadinho há bocado com a aceitação, né? Sim. É com a aceitação. Ahm, a negação, a maior parte das vezes é da própria pessoa que está a passar o processo, porque a adição é uma mentira. A pessoa esconde-se. E sabes que eu tenho muito esta missão de trazer este tema, para pôr as pessoas a pensarem, porque há muitas pessoas a sofrerem em silêncio. Quem pede ajuda é uma mínima parte. Quem procura soluções, quem procura sair fora, ou tem razões para isso, porque tem filhos, porque ainda tem mulher, porque a adição deixa-nos sozinhos, tira-nos tudo, ok? E portanto, tenho um bocadinho não, tenho esta missão de trazer esta consciência, de entender que a negação faz parte do processo, faz parte das pessoas que estão por perto, que amam as pessoas, sinalizar, faz parte das pessoas que estão por perto, que amam aquela pessoa, estender a mão para as ajudar, trazer compaixão, trazer entendimento, com limites, com amor, mas com regras. Isto é importantíssimo. Não existe a parte do deixar ir na conversa do adito. O que é que eu quero dizer com isto? O adito, quando está doente, ele próprio acredita naquilo que está a viver. E é uma mentira, é uma ilusão. E ele vai vender aos seus familiares, na sua escola, aos seus psicólogos, ele vai tentar vender aquilo que ele realmente acredita, porque ele acredita mesmo naquilo. Aquela mentira que sai da boca para fora, ele não está a mentir. A mentira já está na cabeça dele. Porquê? Porque nós temos uma tríade que se influencia entre os três, que é o pensamento, o comportamento e o sentimento. E entre estes três, como eles se influenciam, se ele já tiver uma mentira enraizada na própria vida de algo que ele faz, como uma adição, ele vai vender aquilo e ele acredita mesmo. E acreditem, ele não acredita que é uma mentira. Ele não vê que é uma mentira. Ok? E portanto, isto faz parte da negação. Faz parte dos de fora, dos que amam, dos que estão presentes, trazer consciência, trazer também limites, à vida da pessoa, porque é importante a pessoa perceber, eu estou aqui, mas muitas vezes as famílias sabem o que fazem, Fernando, gostam, amam tanto, tanto aquela pessoa que vão atrás e estão disponíveis para morrer com aquela pessoa. E estão no jogo de pagar dívidas e estão no jogo de tentar tirá-lo de lá. É muito importante que as pessoas, os familiares que estão, a escola, os psicólogos, que estão para ajudar, tenham a noção de que primeiro têm que defender a vida deles e depois é que vão ajudar o outro. E o que quer dizer com isto é que é necessário pôr limites. É necessário que a outra pessoa entenda que eu amo-te muito, não é? Mas existem regras. E, portanto, a negação faz parte do processo. E se nós tivermos essa consciência, é trazê-lo para a parte da aceitação. Só quando ele entra na aceitação é que ele vai deixar ser ajudado. Porque começa a ver que tem um problema. Muito bem. Nuno, a última pergunta que eu tenho aqui tem mais a ver contigo, não é?
Pergunta-me se ponderas a realização deste evento presencialmente. Ora, eu sei que tu andas em conversações, por exemplo, com o agrupamento de São Brás. Tu queres-nos falar, enfim, do que tens em mente em termos presenciais, já que estamos a ser vistos de norte a sul, o que é que tu pensas fazer a nível presencial? Olha, o nicho realmente que eu encontrei que me faz sentido com a minha experiência é esta parte das adições. Trabalhar através das emoções, através dos objetivos que é possível trabalhar nos sonhos e trazer os caminhos a quem precisa de ajuda. Eu vivo em Lisboa, eu trabalho em Lisboa numa clínica, trabalho também muito através do online hoje em dia. Lá está, utilizo o online, não uso, utilizo as redes sociais para me dar a conhecer, não faço que elas me usem e vá ver quantos likes e quantas mensagens. Portanto, as redes sociais são possíveis para chegar a mais pessoas. O que eu quero dizer com isso é que a missão que eu tenho deste trabalho é realmente em Lisboa, mas as portas que se abrirem são as portas onde nós iremos trabalhar. São preciso sempre duas pessoas para se dançar e, portanto, as portas que se abrirem, essencialmente também o Algarve. Sabes que eu tenho bastante noção das dificuldades no Algarve. Eu conheço bem os grupos de autoajuda, e a verdade é que, para perceberem, só um exemplo, de Alcoólicos Anónimos, existem dois grupos no Algarve todo abertos. Para vos trazer uma realidade, existem mais grupos de língua inglesa do que portugueses, bem mais. E portanto eu também tenho noção da falta de informação, da falta de conhecimento, da debilidade que existe de pessoas a sofrerem nesta área das adições. E portanto, tudo o que for possível, não só para trabalhar, mas também levar a mensagem nas escolas. E esse propósito também existe muito no meu projeto, que é olhar para as emoções, ensiná-los, trazer esta inteligência. Porque a verdade é que nós somos sempre avaliados pelo QI, não é? Até a inteligência emocional, o que é? Sim, é possível, as portas estão abertas, há um projeto já para o ano aqui que iremos meter mãos à obra, ehm, e portanto, se for preciso deslocar, claro que sim. Muito bem. Pronto, de qualquer forma, o teu contacto e a tua página de Instagram ficou no bate-papo e, portanto, as Ok. pessoas terão a oportunidade de entrar em contacto contigo para alguma eventual questão, e também para alguma ação que queiram desenvolver contigo pessoalmente. Enquanto tu vais pensando numa mensagem final, Nuno, para, enfim, resumires a tua sessão e deixares algum alerta, nós estamos a colocar no bate-papo o link para pedirem o certificado de participação e também para avaliar a sessão, que obviamente a opinião é muito importante para que possamos mais e melhor, e porque não diferente. Portanto, Nuno, eu peço, por favor, que tu dês uma mensagem final antes de nós passarmos à fase seguinte. Ok. Olha, pronto, eu quero-vos agradecer por esta oportunidade, a ti e à Marta, através do FRAP. Dizer também que eu entendo que hoje foi muita informação, essencialmente na primeira parte, e portanto, se quiserem mandar um e-mail, uma mensagem através do Instagram ou do e-mail que têm aí, eu vou ter também, agora em dezembro, porque é um mês muito propício às adições. Eu vou fazer lives todos os domingos com temas específicos. Será sobre o tabagismo, sobre o alcoolismo, sobre a comida, sobre os jogos online. Portanto, se quiserem mais informação, eu vou trazer ou pessoas que passaram pelo processo ou técnicos de saúde. Por exemplo, no caso do tabagismo, eu vou trazer um enfermeiro que trabalha no centro de saúde, porque existem consultas de tabagismo nos nossos centros de saúde. E, portanto, a problemática vai estar sempre aí. Portanto, eu só tenho-vos a agradecer por me darem esta oportunidade. Porque o porquê é forte. Um, é esta a realidade que eu vos quero trazer, que é agradecer através de trazer a consciência que sempre atrás de um adito ou de alguém que vocês veem que estão a sofrer sobre o álcool, sobre as drogas ou sobre a adição, está lá um ser humano. Há um ser humano que está por trás. Ele não escolheu ser assim, acreditem. Ele não escolheu ter esses problemas. Ele teve necessidade de procurar uma fuga. Ele tem um coração, ele tem emoções, ele tem dificuldades, está no processo dele,
mas não julguemos. Observem como as crianças são diferentes de nós. As crianças não julgam. As crianças, as crianças caem e levantam-se. Eu, se cair ali na rua, a primeira coisa que eu vou olhar é para o lado a ver se alguém me viu a cair, não é? E, portanto, nós temos muito para aprender com as crianças. E eu sinto que tudo o que eu passei, todas as dores, tenho a responsabilidade hoje, não só como pai, mas como ser humano, de trazer a informação do que é que eu fui sentindo ao longo dos processos, e isto também é possível nas escolas, essas palestras de identificação, do que é que eu fui sentindo, quais foram as emoções que eu fui sentindo ao longo dos anos em que eu fui cedendo cada vez mais à adição e eu não quis olhar para as emoções. Porque no final, a mensagem é essa, as emoções têm informação. E nós, através dessa informação, nós conseguimos ajudar os nossos educandos, através dos professores, através de pais, através de psicólogos, de enfermeiros, seja o que for, é necessário. E, portanto, é essa a mensagem. Estejam atentos às emoções, às vossas crianças, e no que eu vos puder ajudar, cá estarei. E obrigado a vocês os dois por isto. Obrigado muito pela tua exposição. Tu, no fundo, estás a ajudar-nos também aqui a criar uma adição aos nossos participantes, que é participar nos nossos próximos webinars, não é? Portanto, obrigado por isso. Nós estamos, portanto, a preparar a calendarização das sessões para o ano 2025. No entanto, em janeiro, estamos de volta com mais uma formação e, neste caso, é uma formação para os dirigentes associativos. Portanto, tem a ver com o ser ou estar numa associação de pais. Portanto, saber o que é que estas entidades são e para que servem. Portanto, eu agradeço a presença de todos. Vou para fechar a sessão e não te vás embora, Nuno, penso que há qualquer coisa para ti. Para fechar a sessão, passo a palavra à Presidente do Conselho Executivo, Marta. Obrigado, Fernando. Obviamente, muito obrigado ao Nuno, a todos os participantes e inscritos que estiveram aqui na sessão e aos nossos convidados. Estamos na fase final, porque sabem que eu adoro e quem me conhece já gosto de timings. Tenho uma surpresa, Nuno. Esta não estava no protocolo, é verdade. Já tenho medo. Mas isto já começa a ser normal. Todos me dizem o mesmo. Vou partilhar contigo um miminho de uma pessoa que conhecemos há cerca de 4 anos, já desenhou, caracterizou em bonecos pessoas como Filipe Lima, Paulo Sargento e muitos outros que eu agora não me lembro, porque são tantos e tantos que já nos passaram por aqui. Nuno, este és tu, de uma forma muito fofinha, para depois tu vais levar isto quando vieres a São Brás, para mostrares ao teu filho que afinal tu consegues ser um narigudo. A autora deste trabalho, já trabalha connosco, como digo, há praticamente 4 anos, é a Lili Barros. Lili, ainda estás resistente aí? Estou sim, senhora, estou sim, senhora. Prontos. Lili Barros, Nuno Lourenço, ela é Obrigado. responsável pelo Muito obrigado. Não, eu só queria agradecer, porque este tempo passou tão, tão rápido, e dentro de um assunto tão, tão sério, tão pertinente. Pronto, eu brinquei um bocadinho e foi com carinho. E obrigada Marta, por me trazer para este lado também e pela oportunidade. Eu sempre pergunto à Marta, mas eu posso brincar? E ela diz, sim, Lili, sim. Então está tudo resolvido. Obrigada, Nuno, e obrigada, Marta. Obrigado, amigo. Obrigado, nós. Claro que, sem me ir embora, não posso deixar de agradecer a 2 pessoas que estão aqui, que muito nos ajudam. O Fernando tem sido um braço direito e foram várias as reuniões que tivemos com o Nuno, mas um agradecimento especial ao Fernando, que muito temos trabalhado para que isto vá para a frente em termos de federação, a todas as minhas colegas, e hoje, em particular, à Ilana, bem como à Cidália, que fizeram uma excelente abertura. Muito obrigado a vocês. Ao meu assessor estratégico, estratégico que a gente arranjou, Alberto Santos, e claro, porque de pessoas a escola é feita, não é de professores nem assistentes operacionais só. O meu obrigado à Sónia Figueiredo, porque agora é a Sónia Figueiredo, por estar connosco e por nos preocuparmos tanto com a educação das nossas mais de 1.700 crianças. Porque um problema não é só de um problema é de todos.
Já fiz o agradecimento, obviamente, e agora aqui mesmo a fechar, pedir, obviamente, para que façam a avaliação. É só, e ninguém vai saber quem é que deu a classificação, mas apenas queremos melhorar aquilo que fazemos, seja mensalmente ou bimensal, para podermos trazer temas e obviamente, oradores especiais como o Nuno. Sim, porque ele vai voltar mais 2, 3, segundo o meu calendário, pelo menos umas 4 vezes, mas isto também não era para ser dito já. Pronto, mas obviamente aos meus colegas dirigentes associativos, aos diretores de agrupamento aqui presentes, aos inúmeros profissionais, tanto na área da saúde como da educação, é muito bom poder estar com vocês aqui nesta sala que é da Federação e, claro, também aos nossos alunos, porque tivemos alunos universitários. É fantástico poder contar com vocês e todos juntos enriquecermos um pouquinho mais. Pronto. O nosso sincero obrigado pelo vosso envolvimento e pelo incentivo constante que continuamos, e é por isso que continuamos também a fazer mais e melhor pelas nossas famílias. Contamos com vocês, porque é por vocês e por todos, na construção de uma política educativa que valoriza a participação ativa e informada das famílias na vida escolar. Estamos aqui. Não posso deixar de agradecer, um bem-aja novamente a todos. Vemo-nos em janeiro e, claro, até lá, parecendo que não, porque ainda estamos a dia 21, mas mesmo assim não posso deixar umas boas festas. Aproveitem, e sem dúvida nenhuma, sejam felizes. Muito obrigada.